A luta contra o HIV e a AIDS tem avançado nos últimos anos, mas o fim da epidemia continua sendo uma meta bem desafiadora de ser alcançada. Em 2023, o número de infecções por HIV no mundo foi o menor desde quando a situação epidemiológica começou a ser acompanhada em 1990. A constatação é do último relatório da UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, divulgado em novembro de 2024. Mas no Brasil, o movimento foi ao contrário. Entre 2020 e 2022, o número de casos de infecção por HIV aumentou 17%, segundo o Ministério da Saúde. Descobri o HIV 6 de maio de 2021 por conta de uma hemorragia, que eu achava que era menstruação, mas não parava. Então fui no hospital e eles me internaram, me mandaram para um hematologista, achando que era leucemia, púrpura, alguma doença do sangue, né? Mas não fizeram teste de HIV nem nada. Essa que você ouviu é a Jéssica Matar, hoje com 33 anos, que está nessa estatística de pessoas que vivem com HIV no país, no caso dela, há 3 anos. Ficou mais de um mês internada para investigar melhor o porquê daquele sangramento vaginal todo que não passava e que fizeram suas plaquetas despencarem. As plaquetas são aquelas células que ajudam o sangue a coagular. Ela recebeu transfusão de sangue, de plaquetas, melhorou da anemia, mas ainda não sabiam a causa do que estava acontecendo. Jéssica desconfiou de HIV e achou até que já tinham feito o teste entre tantos exames no hospital, mas ainda não. Então, pediu para a médica fazer a testagem. Como eu tinha feito muitos exames de sangue no hospital, eu achei que tivessem feito, o teste. E aí ela me passou todos os testes de IST, foi quando eu fiz o exame de HIV, só que o HIV deu positivo, Eu fiz todos de ISTs, mas o HIV deu positivo. A notícia foi um choque na vida da Jéssica, que é criadora de conteúdo digital. Mas ela pesquisou bastante sobre o assunto e entendeu que existe vida após o diagnóstico. Começou o tratamento com antirretrovirais, que são 2 comprimidos por dia, que segue até hoje. Jéssica chegou a engravidar e ter 2 filhos após o diagnóstico de HIV. Os bebês nasceram sem o vírus, graças à intervenção adequada. Em 12 de maio de 2022, um ano após o meu tratamento, eu bem detectável, eu tive a Maria Eduarda, graças a Deus bem, sem o vírus, nem nada. E depois eu tive o André, que veio quando a Maria estava com 6 meses. Então, foi um susto também ter outro bebê assim tão rápido, mas eu acredito que foi presente de Deus. O entendimento sobre HIV e AIDS foi mudando muito ao longo dos anos. Alguns termos também. Por exemplo, não se fala há muito tempo sobre população de risco, mas sim de comportamentos de risco. Não se fala mais DST, fala IST, infecções sexualmente transmissíveis, e não se usa mais soro positivo, vivendo com HIV. Mas tem uma coisa que mudou pouco nessas décadas: o preconceito contra as pessoas que vivem com HIV e AIDS. Ainda tem muita desinformação e isso, com certeza, prejudica a convivência em sociedade e o avanço na luta contra a infecção. Até hoje, 43 anos depois do surgimento dos primeiros casos, muita gente não sabe que o HIV é o vírus que causa a doença AIDS e que a pessoa pode conviver com o vírus por muitos anos sem nem ter a doença. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde. Um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara para que todo mundo consiga entender. No YouTube você pode se inscrever no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram @Pode Falar de Saúde.
curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Depois de contar um pouco a história da Jéssica, o nosso bate-papo nesse episódio é com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, que é coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Tudo bem, doutor Alexandre? Muito obrigada aí por participar desse episódio. Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui nesse podcast. Bom, doutor, primeira coisa, me chamou a atenção na história da Jéssica, né, o sintoma do sangramento intenso, que ela primeiro achava até que poderia ser da menstruação, né, ou inclusive suspeitaram também de uma leucemia, de púrpura, até chegar nessa questão do diagnóstico mesmo pela infecção do HIV. Quais outros sintomas que são possíveis sinais de alerta para investigar, apesar de se confundirem com muitas outras infecções, né? Na verdade, no caso da Jéssica, isso acabou sendo um fator contributivo à questão do sangramento, pois hemorragias não são comuns e nem são consequências da infecção pelo HIV ou da doença avançada pelo HIV que tem nome de AIDS. Então, muito provavelmente, ela teve esse sangramento por outros motivos, e na investigação laboratorial que se faz de rotina para se determinar uma série de comorbidades ou patologias, está incluso, entre outras doenças, por exemplo, como a gente faz screening para diabetes, colesterol, triglicéride, é muito importante também fazer o screening para infecções sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV. Todo mundo que já teve relação sexual desprotegida deve, pelo menos alguma vez na vida, fazer o teste. Mas não são esses os sintomas, ou as síndromes hemorrágicas não fazem parte do espectro de clínica da infecção pelo HIV. Na verdade, a infecção pelo HIV ela pode ser dividida em 3 grandes fases. Uma fase inicial, que se dá entre 6 meses a 1 ano, após o contato, após a transmissão, na qual o indivíduo tem sintomas muito inespecíficos, como febre, dores pelo corpo, pode acontecer dor de garganta, as populares ínguas ou gânglios embaixo do braço, nas axilas, no pescoço, às vezes vermelhidão na pele, o que obviamente é pouco específico e não leva o indivíduo a procurar o serviço de saúde, até porque são sintomas, na maioria das vezes, muito leves. E mesmo quando apresenta esses sintomas, a frequência não é total. Cerca de 60, 70% das pessoas têm esse tipo de sintomas que são inespecíficos. E já na fase de doença crônica, que é quando após 6 meses a 1 ano, quando o indivíduo, então, já após a transmissão do HIV, praticamente nada de sintomatologia clínica. O indivíduo pode ficar 2, 4, 6, 8 anos sem nenhum sintoma. Por isso que a gente diz que HIV não tem cara, HIV não tem rosto, e somente na fase final, que é a fase de AIDS, que pode acontecer depois desse período que eu disse, 4, 6, 8 anos, o indivíduo realmente vai ter sintomas, que são de doenças oportunistas. São doenças como, por exemplo, infecções graves do cérebro, como meningite por fungos, ou encefalites causadas por parasitas. Pode acontecer também pneumonias por fungos, por vírus, uma série de doenças oportunistas, ou mesmo neoplasias, cânceres que aparecem só em pessoas que têm imunidade muito baixa. E isso é o que a gente conhecia antigamente, naquela fase em que a AIDS não tinha tratamento. A gente lembrar das fotos das celebridades que, infelizmente, acabaram morrendo de infecção pela HIV de AIDS, como Fred Mercury, Cazuza. A gente lembra de pessoas emagrecidas, pessoas extremamente consumidas. Essa é uma característica, emagrecimento, diarreia e infecções oportunistas. Ou seja, nós não devemos esperar os sintomas para fazer o teste contra HIV. O teste para HIV deve ser feito em qualquer pessoa que já tenha tido atividade sexual desprotegida sem uso de preservativo interno ou externo e ainda não foi testado. É simples assim. Eu vejo até, né, doutor, que virou meio que um
procedimento de rotina mesmo, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu vou à ginecologista todos os anos, faço aquele check-up, né, anual, ela sempre pede, né, o exame de HIV. Então, isso que você está falando é interessante porque ele meio que já entra meio que incorporado, né, assim, tanto para pessoas que se expuseram, mas também no dia a dia, porque a gente nunca sabe exatamente, como você falou, né, qualquer um pode, né, a AIDS, o HIV, a infecção pelo HIV, ela pode acontecer em qualquer idade, por qualquer pessoa, e a gente tem visto em várias faixas etárias e vários grupos serem infectados, né, então é quase que vira ali como um exame de rotina ali adicionado, né. Eu diria um pouco mais, Carol. Na verdade, o HIV é um vírus bastante democrático. Ele não tem, ao contrário dos seres humanos, preconceitos, estigmas. O HIV, ele infecta heterossexual, homossexual, ele afeta pessoas que nasceram com pênis, pessoas que nasceram com vagina, ele infecta crianças, idosos, jovens. Então, além da gente ter uma distribuição completamente democrática do HIV, a gente tem que lembrar que até por conta disso, né, cerca de, aqui no Brasil, 0,3 a 0,5% da população, ou seja, 0,3%, 3 em cada mil, ou 0,5%, depende muito do estado, da cidade que a gente avalia. Entre 0,3 a 0,5% das pessoas têm infecção pelo HIV. Então, qualquer um que já teve sexo sem preservativo deve fazer a testagem. E lembrar que isso, inclusive, não é só uma recomendação científica, é inclusive uma recomendação técnica. O Conselho Federal de Medicina, CFM, na sua resolução número 2, de 2016, coloca: o médico deve pedir para todo, e o todo está sublinhado, está em negrito, o médico deve solicitar para todo paciente testagem para as infecções sexualmente transmissíveis. E aí a normativa explicita HIV, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C e sífilis. Essas 4 infecções têm em comum o que eu disse. Elas não têm, no início, após a transmissão, sintomas específicos que façam a pessoa pensar em ter esse tipo de infecção. Então, é muito importante que essa testagem seja feita de forma regular para todo mundo que já fez sexo sem preservativo e ainda não fez a testagem para ISTs, incluindo o HIV. Nós temos que desmistificar. Pedir HIV como se pede, por exemplo, teste de glicemia para detectar se o indivíduo tem diabetes ou colesterol para saber se tem uma doença relacionada a lipídios e por aí vai. Agora, a infecção pelo vírus, doutora, até para a gente ser bem didático também, é pelo sexo desprotegido, né? E também tem outras formas de transmissão, né? É importante a gente falar isso, né? Sim, existem outras formas que são prováveis, eu vou citar, mas é importante dizer que em 2024, a imensa maioria, quase totalidade dos casos, se dá por transmissão sexual, seja sexo pênis-vagina, sexo pênis-ânus, existe a chance de transmissão por sexo oral, então as diversas modalidades de sexo são passíveis de transmissão do HIV, hoje em dia é a grande maioria, quase totalidade dos casos. Existe possibilidade de transmissão também parenteral, ou seja, contato com sangue. A gente viu, infelizmente, acontecer esse ano um crime, de outra forma de dizer, um laboratório que não fez a testagem para HIV em doadores de órgãos, que, por não serem testados, não se foi descoberto que as pessoas tinham o vírus HIV. Esses órgãos foram transplantados e as pessoas que receberam o transplante acabaram se infectando. Então, a transmissão parenteral através do sangue, através de contato com sangue contaminado, também pode levar a transmissão do HIV. Por exemplo, um usuário de drogas que compartilha sua agulha com outro usuário de drogas injetado. Ou nós, profissionais de saúde, eu estou lá atendendo um paciente, faço uma punção venosa e acabo me espetando com aquela agulha, isso também é passível de transmissão parenteral. Mas, como eu disse, isso hoje é muito, muito, muito raro. E o exemplo que eu dei
dos transplantes que aconteceu no Rio de Janeiro, na verdade, não foi um erro ou uma falha no sistema, né? Porque o sistema de transplante é muito seguro, porque o teste detecta as pessoas que são portadoras do HIV e de outras doenças transmitidas pelo sangue. O que aconteceu lá foi uma completa crime. Uma terceira forma de transmissão é materno-fetal, a mãe transmitir para o filho. E nós conseguimos em várias cidades, inclusive no município de São Paulo, zerar essa taxa de transmissão fazendo o quê? O diagnóstico precoce. A gestante, quando vai fazer o pré-natal, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, ela faz a testagem e se é uma pessoa que vive com HIV, se inicia o tratamento. Hoje em dia a gente sabe que o tratamento promove a carga viral indetectável, rapidamente. Como você citou o exemplo da nossa personagem desse episódio, a Jéssica, ela rapidamente que fica indetectável e ela não transmite, quer seja por via sexual ou mesmo materno-fetal. As crianças de mães que vivem com HIV hoje em dia, fazendo o tratamento gestante o mais rápido possível, são completamente livres de nascerem com HIV. Isso é uma conquista fantástica. Como eu disse, no município de São Paulo, na sua magnitude de milhões de pessoas, já conseguiu zerar essa transmissão, já tem o selo de erradicação de transmissão vertical do HIV. Outros municípios também, eu aqui de Botucatu, interior de São Paulo, Curitiba também já conseguiu. Então, veja que para essas diversas formas que o vírus tem de transmissão sexual, parenteral e materno-fetal, se a gente tiver um diagnóstico precoce, as pessoas infectadas forem tratadas, ou a segurança de banco de sangue e transplante de órgãos foi feito, o risco é nulo. Perfeito. Agora, doutor, a Sociedade Brasileira de Infectologia lançou agora, né, uma campanha que é o HIV/AIDS, lembrar para jamais esquecer, né? É uma campanha de conscientização. A gente sabe que ainda tem muitos tabus. Na minha abertura eu falei até sobre esses preconceitos que ainda existem, infelizmente, né, sobre quem convive com HIV, mas ela é uma campanha voltada muito para o público jovem, né, de 13 a 29 anos, porque as infecções pelos vírus aumentaram nos últimos anos nessa faixa etária, é isso, né? Na verdade, quando a gente compara, Carol, o Brasil de 2012 com o Brasil de 2022, que são os últimos dados que a gente tem, nós vemos cada vez mais um predomínio de casos novos de HIV nessa população que você citou entre 13 e 19 anos, que são justamente as pessoas que estão entrando na vida sexual e não negociam também os métodos de prevenção, por exemplo, a exigência do uso do preservativo interno, preservativo vaginal ou preservativo externo, preservativo peniano nas suas relações, e também não tem uma dimensão da infecção pelo HIV histórica, porque são mais jovens, como as pessoas que viveram essa época. Então a ideia é trazer, dentro de um contexto sem preconceito, sem estigma, o que já foi a AIDS em termos de impacto. Nós temos que lembrar que desde lá do primeiro caso, em 1981, que foi reportado, já mais de 85 milhões de pessoas se infectaram pelo HIV. Dessas, infelizmente, 43 milhões morreram. Então a gente tem 39 milhões hoje em dia que estão vivas com HIV e vivas muito bem, obrigado, como mostra o nosso personagem, a Jéssica, porque o tratamento hoje tem essas características. Ele promove, como eu disse, a carga viral indetectável, não tem mais vírus no sangue, a pessoa não transmite, e além dessa questão fantástica do desfecho de não transmissão, a expectativa de vida de uma pessoa vivendo com HIV com carga viral indetectável é igual à da população em geral. Então, a ciência conseguiu acabar com os dois maiores problemas de viver com HIV, que era uma mortalidade excessiva, praticamente antes de existir esse tratamento atual, a mortalidade era virtualmente 100%, e lógico, né, a questão da transmissão, que a ciência infelizmente não conseguiu lidar, e ainda existe de forma completamente anacrônica e sem nenhum sentido, é o estigma e o preconceito que uma boa parte da população ainda tem em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS. É verdade, né? Agora, desse público jovem, né, como é que a gente educa essa população sobre a prevenção das ISTs em geral, né, das infecções sexualmente transmissíveis? As escolas e outros espaços, né, de ensino
são fundamentais para divulgar informação? Há diversas formas de se comunicar com os diferentes grupos que compõem aquelas categorias que são de maior ou menor risco de aquisição do HIV, isso em termos epidemiológicos. Então, como a gente estava conversando no começo aqui do podcast, a prevalência geral do HIV é de 0,3, 0,4, 0,5%, ou seja, 3, 4, 5 pessoas em 1.000. Então, para a população em geral, é muito importante continuar discutindo formas de prevenção, como, por exemplo, o preservativo interno, externo, e outras formas que a gente vai discutir daqui a pouco, né? A PrEP, a PEP. Mas tem algumas populações, Carol, que a gente precisa conversar de forma mais próxima. Jovens em geral, mas principalmente jovens de algumas categorias de orientação sexual. Os homens que fazem sexo com homens, por exemplo, os gays, travestis e, por outro lado, as mulheres trans. Por que esses grupos são tão importantes? Por causa de preconceito, estigma? Não, é uma questão científica. Em mulheres trans, lembra que eu falei que 0,3, 0,4% da população tem a infecção pelo HIV? Em mulheres trans esse número é 30%, ou seja, é 100 vezes mais. Em homens que fazem sexo com homens gays de São Paulo, por exemplo, essa taxa pode chegar, no município de São Paulo, pode chegar a 25%, também quase 100 vezes mais. Então não é falar de estigma, de preconceito, de culpabilizar, e sim de saber que existem certas populações que são mais vulneráveis. E aí como é que eu faço a comunicação que você me perguntou? O jeito mais efetivo, e isso não é opinião de especialista, é ciência falando, é comunicação por pares. Principalmente, então, pessoas que têm a mesma identificação de orientação sexual, a mesma identificação de gênero. Se eu vou querer falar com uma mulher trans, não vai ser um médico hétero que vai ter a mesma linguagem ou entender a mesma problemática, como, por exemplo, uma profissional de saúde ou uma educadora de saúde que também seja mulher trans, que consiga acessar essa pessoa vulnerável e dialogar com ela quais são as melhores formas de prevenção do HIV ou mesmo de testagem, né? Isso é muito importante. Então, o diálogo entre pares é fundamental para que as pessoas que estão em maior risco e maior vulnerabilidade se identifiquem e consigam acessar essas tecnologias fantásticas que nós temos. Eu falei um pouco de tratamento e daqui a pouco a gente vai falar também das tecnologias de prevenção. Sem dúvida, né? Criar uma identificação, né? Faz diferença mesmo, né? Quem está falando, né? E para que público que está falando. E aí você estava falando, né? Dessas outras ferramentas que a gente vai ter, né? Porque a gente sabe que o uso do preservativo ele é falado já há tantos anos, né? Já se tem tanta campanha que é intensificada no carnaval, distribuição de preservativo em diversas épocas do ano, principalmente no carnaval, mas a gente sabe que também, por um lado, tem muita gente que ainda não incorporou esse hábito, infelizmente, né? Às vezes não é uma realidade para todos, e que tem outras ferramentas que podem ajudar aí a evitar a infecção, né? Por exemplo, a profilaxia pré-exposição, que é conhecida como PrEP. Queria que você falasse, explicasse um pouquinho sobre ela, como é que ela funciona. Para deixar nosso podcast mais dinâmico, eu vou te devolver uma pergunta. Você, mulher, eu te pergunto, qual a melhor forma de prevenção contra a gravidez? De evitar a gravidez? Pílula anticoncepcional, né? Basicamente, a maioria das mulheres usa, e a camisinha também, lógico, né? Acho que é aliado os dois aí, né? Mas a pergunta foi auspiciosa. Existe uma forma melhor Não de exatamente, anticoncepção? né? Qual é a melhor forma de prevenção da gravidez? A que a mulher se identifica, a que a mulher quer usar. Tem mulher que prefere evitar a gravidez usando preservativo, porque não se dá bem com pílula, não se dá bem com DIU, não se dá bem com implante. Outras não, preferem o DIU, não gostam de usar o preservativo, estão no relacionamento estável. Cada mulher tem uma opção e junto com o seu ginecologista, o seu médico, ela vai optar. Na Ou a prevenção combinação também, né? ou a combinação, muito bem colocado, Carol. Na prevenção do HIV é a mesma coisa. Aí que vai a importância do que eu acabei de falar da identificação de pares, por pares, da comunicação por pares.
Cada pessoa vai escolher aquilo que lhe é mais factível de se utilizar no dia a dia como prevenção contra o HIV. Então, não adianta nada a gente fazer aquela ditadura do látex que a gente fez aí durante décadas, né? Usa camisinha, usa camisinha, usa camisinha. Tá bom, a gente sabe. E é verdade. A camisinha, se usada de forma contínua, protege 100% contra o HIV. 100%. Se usada de forma contínua, de forma correta. Mas não é todo mundo que usa. Vou dar um dado para você. No Brasil, existe uma pesquisa muito grande, que é feita a cada 5 anos, que é uma pesquisa de hábitos, atitudes e costumes. E pergunta sobre diversas coisas. Por exemplo, se você tem uma alimentação saudável, se você limpa o pratinho para não ter mosquito da dengue, se você bebe e dirige. E uma das perguntas é o seguinte: você concorda que a camisinha é a melhor forma de prevenção contra o HIV e outros ISTs? 96% dos brasileiros dizem sim, eu concordo. Mas, quando a próxima pergunta é: na sua última relação sexual casual, não estou falando de parceiro fixo, estou falando de parceiro casual, você usou preservativo? Aí, somente 40% das pessoas usaram. Então, falta informação? Pergunto para você que é jornalista. Falta informação? Não falta. Falta transformar a informação numa mudança de atitude. Que é a mesma mensagem, por exemplo, faço um paralelo. Alguém no Brasil, adulto, sabe que não deve beber e dirigir? Todo mundo sabe que não pode, que é perigoso, que você pode ir preso. Veja quantas pessoas não transformam essa informação numa mudança de hábito. Então, é a mesma coisa. Por isso que a camisinha deve continuar sendo divulgada, mas nós temos que falar sobre outros meios de prevenção. Você falou da PrEP, profilaxia pré-exposição. É um comprimido que, se tomado todos os dias, também garante 100% de prevenção. Um comprimido. Uma tecnologia que já existe no mundo desde 2013 e 2014, no Brasil disponível pelo SUS, gratuito desde 2018. Existem centros em várias cidades, só que no estado de São Paulo são mais de 450 centros de distribuição de PrEP. A pessoa vai lá, faz o teste para poder já não tem HIV e vai tomando um comprimido por dia. Se é uma pessoa que nasceu com pênis, depois de 7 dias ela já pode fazer sexo sem proteção, que pelo menos HIV ela não vai se contaminar. Em mulheres cis que nasceram com vagina, então esse tempo tem que ser em torno de 28 dias. Então veja, olha que ferramenta fantástica. Isso é para pessoas que não conseguem usar a camisinha, não usam na prática e têm relação sexual potencialmente de risco para aquisição do HIV. Existe uma outra forma, que chama PEP, PEP, profilaxia pós-exposição, depois do ato sexual. Vou imaginar uma pessoa que usa bastante a camisinha, ela está acostumada, toda relação sexual ela usa, mas aconteceu eventualmente, pontualmente, numa festa, foi lá, abusou do álcool, ou não tinha preservativo, acabou tendo uma relação sexual desprotegida. A pessoa tem até 72 horas, 3 dias, para procurar uma unidade de saúde, e vai ser dado, então, 2 comprimidos por 28 dias. Só isso, mais nada. Tanto na PrEP quanto na PEP, essas medicações são bastante parecidas, não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. A PrEP, que é a pré-exposição, se faz todos os dias, o contínuo, a pessoa toma durante o período que ela vai ter esse estilo de vida de fazer sexo sem preservativo. E a PEP, que é aquela eventual, ela vai fazer uso durante 28 dias, são 2 comprimidos. Então, tudo isso gratuito no SUS, são formas, como você bem colocou, adicionais, ou em alguns casos alternativas, para quem não consegue fazer uso do preservativo em todas as relações sexuais. Perfeito. Nossa, com certeza um grande avanço, né, que para facilitar mesmo, né, esse entendimento das pessoas e fazer com que isso seja realmente um hábito, né, e acho que é uma coisa que veio para revolucionar mesmo, né, doutora? Agora tem Veio duas para boas notícias. revolucionar total. Só para contextualizar, na Claro, cidade de claro. São Paulo, no município de São Paulo, o número de casos novos está em queda, uma queda importante, porque o município de São Paulo conseguiu implementar a PrEP, principalmente nessas populações mais vulneráveis que a gente discutiu, e o número de usuários de PrEP é muito grande, e diferentemente do Brasil,
que o número de, pelo menos relativo, o número absoluto de casos vem subindo, o número, já na cidade de São Paulo, o número absoluto de casos vem caindo, mostrando que não só a PrEP, né, tem outras estratégias também, a testagem, deixar todo mundo em tratamento, mas que quanto mais oferta você faz de PrEP, obviamente, menos casos novos de HIV você tem. Então a questão é de implementação. Mas é lógico, a implementação depende não só de você ter a medicação na ponta, nas unidades básicas de saúde, mas você também discutir principalmente com as populações mais vulneráveis. Identificar, como a gente falou, né, um jovem, por exemplo. Vamos imaginar uma menina de 15, 16 anos que já iniciou a vida sexual. Dialogar com essa menina. Qual é a forma que você está se prevenindo contra HIV? Você está usando preservativo em todas as suas relações? Você conhece a PEP? Você conhece a PrEP? Essa cartela de opção. Você pega, por exemplo, um menino de 20, 21 anos, HSH, gay. Mesma coisa. Conversar com esse menino. Como você está se prevenindo com HIV? Você conhece as outras formas de prevenção além da camisinha? Então tudo isso é super importante. O município de São Paulo faz isso de uma forma bastante otimizada e tem esses números que são bastante otimistas, mas que não refletem a realidade do Brasil. Infelizmente, no Brasil, o número de usuários de PrEP está longe de ser ideal e, como eu já comentei, o número de casos novos vem aumentando, pelo menos em termos absolutos, ano a ano. Sim, essa é uma notícia bem preocupante. Agora eu estava vendo, né, que tem duas notícias aí bem recentes também, né, do Ministério da Saúde, com base nesses dados aí do Programa Conjunto aí das Nações Unidas para HIV e AIDS, que é o UNAIDS. O Brasil ele alcançou agora uma das metas globais de luta aí contra a doença, que é registrar 96% das pessoas estimadas que vivem com HIV no país, né, sendo devidamente diagnosticadas em 2023, quer dizer, teve um aumento aí em relação ao ano anterior, e também de 95% das pessoas em tratamento contra o HIV estão nessa supressão viral, que é o que você estava comentando aí no meio da nossa conversa, quando a doença fica intransmissível, né? E foi o que aconteceu com a Jéssica, inclusive, quando iniciou esse tratamento de uma forma rápida. Isso mostra que a gente ainda, apesar dos desafios, está começando a ter um aumento da testagem e mesmo dessas medidas aí de profilaxia. Você falou que é um cenário ainda muito descentralizado, né? A gente tem algumas cidades como São Paulo, por exemplo, que está avançando, mas se a gente for pensar em termos de Brasil, ainda não é uma realidade, né? Com certeza são dados para se comemorar alguns desses objetivos, né, que nós temos, chama metas 95, 95, 95. O que é isso? 95% das pessoas estimadas com HIV que tenham o diagnóstico, então agora nós estamos com 96%, já é mais que 95%, mas faltam 4%, se você fizer a conta, 4% de 1 milhão, de 1 milhão e 100, então são muitas pessoas que cerca de entre 40 até 100 mil pessoas que ainda no Brasil vivem com HIV e não tem diagnóstico, então a gente precisa avançar, mas realmente é algo a se comemorar, porque isso se perdeu muito na pandemia, principalmente dos anos 2020 e 2021, em que os sistemas de saúde ficaram completamente voltados para o atendimento da Covid. O número de casos caiu demais, o HIV caiu demais. Não é uma boa notícia, significa que não estava sendo testado. E agora a gente tem as enfermarias lotadas de casos de AIDS avançados que não tiveram diagnóstico lá atrás. Mas realmente, durante 22 e 23, todo as três esferas que compõem a de diagnóstico e manejo do HIV, que é parte municipal, estadual e federal do SUS, trabalharam melhor. Então nós temos esse dado. E mais pessoas que estão vinculadas ao serviço fazendo tratamento com carga viral indetectável, como a gente comentou. Então, eu sempre digo que nós temos no HIV muitos avanços, que são esses que eu comentei, mas muitos paradoxos. Se as ferramentas que nós temos já tivessem sido colocadas em prática na sua totalidade, esses números poderiam ser ainda melhores. Realmente teve um problema que
não tem a ver com política de implementação, nem nada, que foi a pandemia que atrapalhou muito os avanços que a gente estava tendo, né? Mas é importante continuar tendo essa conversa para otimizar realmente as formas de prevenção, de diagnóstico precoce e evitar que um triste cenário aconteça, né? Ainda no Brasil, cerca de 11 mil pessoas morrem de HIV todo ano. Isso dá uma morte a cada 48 minutos. Então, tudo isso que a gente tem, ferramentas de prevenção que a gente discutiu, com a questão do tratamento antirretroviral que hoje promove benefícios fantásticos, né? Não é admissível. Se a gente olhasse a histórica, esse número não baixou de 2012. Lá em 2012 a gente tinha algo em torno de 12 mil óbitos. Em 2022, 11 mil óbitos. Então passou-se uma década sem um grande avanço. Isso realmente tem que ser consertado. Mas é lógico, né? Também comemorar os avanços que a gente tem visto. Perfeito. Doutor, e um recado final que a gente pode dar, né, já que a gente está nesse mês aí de, né, de conscientização sobre tudo isso, porque acho que às vezes as pessoas ficam com uma ideia de que, isso não está falando sobre mim, né, quando fala sobre HIV e AIDS não me diz respeito. E na verdade diz sim respeito sobre todos nós, né. O que a gente pode deixar de recado final aí para que a gente tenha uma sociedade aí mais consciente e com mudança de atitudes de verdade? O principal recado é que depois de mais de 40 anos do mundo, da ciência, da medicina convivendo com HIV, esse ainda é um tema que nós temos um impacto muito importante. Então, como eu disse, são 39 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, cerca de 1 milhão, 1 milhão e 100 somente aqui no Brasil. E a transmissão, ela acontece de forma sustentada. Como eu disse, são mais de 40 mil casos todos os anos. E as pessoas, infelizmente, sem diagnóstico, são as que mais transmitem. E aquela frase antiga, né? HIV não tem cara, AIDS não tem cara. Qualquer pessoa que não fez o teste pode ter HIV. Então daí vai duas ações principais. Primeiro, se você já teve relação sexual e ainda não se testou, procure, faça o teste o quanto antes, porque o tratamento hoje funciona de forma fantástica e você vai ter uma vida normal e vai deixar de transmitir para outras pessoas. Se você vai ter uma relação sexual ou planeja ou tem uma vida sexual ativa, procure uma das formas de prevenção. Procure implementar uma das formas de profilaxia contra o HIV. Quer seja o uso consistente do preservativo interno ou externo, quer seja o uso de estratégias medicamentosas, como a profilaxia pré-exposição ou a profilaxia pós-exposição. O que não pode é se fazer de cego numa situação em que nós temos ainda uma doença que afeta tantas pessoas, que mata milhares de pessoas e com ferramentas à disposição. Isso não faz o menor sentido. Sem dúvida, doutor. E lembrando que o Ministério da Saúde também apresentou diretrizes aí para a eliminação da AIDS e a transmissão do HIV como problemas de saúde pública aí no Brasil. É um documento com 5 objetivos prioritários para que o país consiga alcançar aí as metas de eliminação, né? E é uma meta importante aí até 2030. A gente espera que a gente consiga caminhar e avançar mais do que a gente avançou aí nos últimos anos, né? Doutor Alexandre, muito obrigada aí pelas informações, pelas reflexões. Foi muito importante aí esse bate-papo. Eu que agradeço o convite, Carol, e fico à disposição para conversas futuras. Grande abraço a todos. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, @Pode Falar de Saúde. E aproveita para conferir os episódios anteriores, tá bom? Até o próximo episódio.